Olá, pessoal, boa noite. Aqui mais uma live do Corpo e Consciência. Vocês estão recebendo o convite e hoje a gente tem uma convidada aqui bem especial, bem querida. Olá, olá, pessoal. Então, a convidada de hoje aqui dessa live do Corpo e Consciência é a Ana Maria Silva. Ela é uma pessoa que eu gosto muito, eu conheci ela há mais de 20 anos atrás, onde ela conduzia um trabalho na época de corpo. E aí eu conheci o trabalho terapêutico dela. Ela é terapeuta, ela é consteladora, ela é um monte de coisas e já já ela vai estar aqui contando um pouquinho da experiência dela. E também o assunto hoje é sobre o fluxo da vida. E o que acontece? A gente sabe quando a gente está no fluxo porque a vida deslancha. E às vezes tem setores da vida que deslancham e tem setores que não deslancham. E se eles não estão deslanchando, tem algum motivo, né? E aí o que eu vou conversar aqui com a Ana é que às vezes tem pedras no nosso caminho que já vêm de muito tempo, vem da infância e, como a Ana fala, às vezes vem de antes da infância, né? E a gente sabe disso. Então vou aqui convidar a Ana, vou para meus óculos, que hoje meu olho tá... Ei, Ana, querida. Ana, você consegue se convidar? Eu tô tentando aqui te chamar. Ah, peraí. Ana, você precisa pedir para participar. Deixa eu ver. Ana, querida, você consegue pedir aqui para você subir? Gente, eu esqueci como é que faz. A gente fica de férias um segundo e já se esquece. Isso que eu já dei duas lives semana passada, mas olha só, né? Impressionante. Estou no Mochileiras. Ana, te chamei aqui, vê se você chegou. Eu te chamei nesse Ana Maria Silva 90. Eu te chamei aqui. Eu te mandei um convite, querida. Olha só, né? Duas terapeutas aqui, ó. A gente está fazendo uma força. Vem, Ana, vem. Ana, você tem que pedir para você participar. Eu te chamei. Vamos ver se você consegue entrar. Mochileira. Entendi. Olha, eu te chamei no Mochileiras, tá bom? Veja se agora você vem. Ê, pessoal, vamos lá. Vamos conseguir aqui trazer a Ana. Vem, Ana. Queridona, tô com muita saudade de você. A gente fez uma live ano passado com a Ana. Foi muito legal, bem gostoso. E hoje a gente vai falar sobre o fluxo de vida e sobre as pedras que também surgem, né? E que daí às vezes faz com que o fluxo não aconteça, né? E tem os desafios. E como que a gente pode ir tirando, né, essas pedras aí do caminho? Ana, te convidei, querida. Veja se você consegue entrar. Você não está conseguindo participar. Pois é, a gente falando aqui de desafio. Oi, pessoal, bem-vindo. Quem está entrando aqui? A gente está numa força-tarefa aqui para a Ana entrar. Ana, querida, força aí. Pedindo
ajuda para os universitários. Ana tá entrando! Uhul. Yes! Falando de fluxo. Eu estou tentando entrar pelo computador, não Ai, consegui. nunca, não Tive que dá, fazer não pelo... pode. É só no celular, Ana. E você precisa virar a câmera para você, porque agora as pessoas estão curiosas para te ver, né? Ana, Essa essa sou é eu, Ana Maria. você. Eu adoro. Adoro você assim do jeito que você é, Ana. Maravilhosa. Então, mas acontece que eu estou tentando virar a câmera para mim, mas eu não estou Você tá no conseguindo, celular? não. Tá. Eu tô. Então, Ah, isso aqui não entra. Isso daqui não entra na tem uma setinha que faz tchum e tchum. Se eu não me engano, é ela. tchum. Tô apertando ela, não Ah, aparece mas vai nada. apertar que vai dar. Vamos no fluxo Ah, do agora sim. vai. Ah, Agora viu? vai. Quando a gente fala vamos no fluxo, o fluxo acontece. E quando não acontece, a gente vai lá Esta sou trabalhar. eu. Esta sou eu, né? Ana, querida, muito bem-vinda aqui na live de hoje. Boa noite, boa noite, boa É um noite. prazer. A Para gente. todos. Você já participou aqui de live aqui com a gente no Corpo Consciência? Acho que foi ano passado, Ah, já. né? Eu já não me lembro mais. Foi, no 2020, na pandemia, Nossa, né? verdade. Faz tempo, então. É, Então foi já na estava mais do que na hora de faz voltar aqui, Ana. Muito bem-vinda, viu? tempo. Obrigada É. por aceitar o convite. E eu queria, Ana, então, assim, eu te apresentei como terapeuta, como consteladora, mas eu sei que ao longo do tempo você tem, né? Você fez muitas coisas e ainda faz. Queria que você contasse um pouquinho, né, para as pessoas que não te conhecem, te conhecerem. Uhum. Em primeiro lugar, eu que quero agradecer, né, novamente esse convite por vocês. Me sinto honrada no sentido de que eu acho que estou no momento da vida onde que a gente pode estar transferindo algum conhecimento, né, para as pessoas e creio eu que esse é o meu propósito de vida na medida em que eu fiz a escolha de ser psicóloga, né? Então foi a minha primeira atividade, vamos dizer assim, que escolhi pelo coração mesmo, Sim. né? E às vezes eu me pergunto, será que eu faria tudo de novo? Ah, que bom. Faria, né? Eu acho que numa outra possibilidade eu faria tudo de novo. Então, assim, eu sou psicóloga, né? Como você ouviu você falando, acompanhando a minha apresentação. E nesse momento, assim, com 70 anos, eu acho que já vivi um monte de coisa e já estou fazendo hora extra em algumas funções como psicóloga, né? Por isso que eu acho que é legal a gente poder repassar para as pessoas aquilo que a gente aprendeu durante ao longo desses anos todos, né? E trabalhei como psicóloga clínica, organizacional, fiz o curso com o Bert Hellinger, né, na metodologia do Hellinger, com constelação. Então, sou formada em constelação também. Fiz muitos cursos pela vida, mas eu acho que esse depois da minha formação de psicodrama, sou psicodramatista também, né? Fiz esse constelação e fiz também o curso da DEP, Sim. onde fui professora de um Foi tempo, onde eu te né? conheci, né? Estava fazendo a Isso, formação na mais ou DEF. menos isso. Fiquei na DEP, né? Mais ou menos uns 20 e poucos anos, por Uhum. aí. 26 anos, 27 anos. E agora eu estou, assim, do ponto de vista profissional mesmo, porque a minha ideia é não parar nunca de trabalhar, a não ser que eu Uhum. morra, né? Então, enquanto eu tiver condições de trabalhar, eu vou continuar trabalhando. E hoje eu sou coordenadora de um abrigo, aquilo que a gente chama de SAICA, né? Que é um serviço de acolhimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, estou coordenando esse serviço, mas também dou aula ainda, faço lives, Pois né? é, se reinventando, se atualizando, né? Então, assim, esse é o trabalho, essa é a minha formação.
Tem uma coisa que eu acho que é interessante também, que eu informei para você, eu fui cofundadora do projeto Ama Psique em Negritude, que hoje é um instituto que trabalha basicamente com a questão do racismo, né? Que essa é uma das pedras da nossa infância, né? O racismo, e que teve como objetivo inicial essa ONG a trabalhar com a questão racial do ponto de vista psicológico mesmo, emocional, uma vez que a gente sabe que o racismo traz sequelas assim terríveis, né, para nós da comunidade negra. Então, eu fui fundadora também desse instituto, desse projeto, Então, inicialmente. parabéns. Então, Parabéns, viu? Porque uau mesmo, é um trabalho árduo mesmo, né? E contínuo, né? De, eu não sei bem, depois você pode explicar mais o que você faz, como acontece esse instituto, até para divulgar mesmo, né? E também queria que você falasse da LALEC, né? Explicasse aqui um pouquinho. então, a LALEC, que é uma instituição que chama-se, né, LALEC, que é Luz, Amor e Esperança da Criança, que foi criado em 1998 por um grupo de pessoas espíritas que que estudaram, né, a questão do vírus da AIDS, e que muitas crianças que nasciam naquela ocasião de uma epidemia também, né, Anos 90. não tinham não tinham condições de retornar ao lar, porque ou os pais tinham morrido, ou porque tinham sido abandonadas, né? E elas criaram essa instituição com esse objetivo, né? E atender essas crianças. E atendemos crianças, foi atendido crianças durante muito tempo, até que com o advento da medicina, o número de crianças portadoras com vírus da AIDS decaiu bastante, né? Decresceu muito. Então, aqui foi começar, a Vara da Infância começou a enviar para nós crianças menores, porque as crianças menores nasciam com vírus, né? Mas com o advento da medicina, esse vírus era erradicado, às vezes a 0%, às vezes diminuía bastante. E como a gente tinha uma expertise de trabalhar com essas crianças que tinham vírus e o cuidado que era necessário nessa ocasião, por conta das doenças oportunistas que as crianças poderiam pegar e chegar a uma situação de fatalidade, de morte, a Vara da Infância começou a encaminhar para nós cada vez mais crianças e crianças menores. Então, hoje, nós atendemos crianças de 0 a 6 anos, que saem, às vezes, direto do hospital e vêm para nós, né? De 4 dias, 15 dias. Mas essa situação do vírus não existe mais. O que existe são mães que fazem uso normalmente de droga de adição, né? E estão na rua e não tem condição de lidar com elas, né? Então não tem condição de cuidar dessas crianças. Ou então, mães que optaram por fazer a entrega, que a gente chama de entrega protegida. Porque hoje existe uma lei que faz com que as mulheres que não desejam ou não têm condição de dar continuidade na maternagem, né? Elas podem entregar para o Estado, e o Estado, obviamente, vai fazer o encaminhamento dessa criança para uma condição de adoção. Né? Então, hoje o meu trabalho aqui na LALEC é diminuir as pedras dessas crianças, para que eles possam se tornar adultos mais inteiros, mais amáveis com eles mesmos, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz aqui. E, para mim, é um trabalho extremamente positivo, porque eu acho que a gente, como você falou, né, a questão do fluxo, a gente está chamando essa live o fluxo da vida. Então, o meu propósito é receber essa vida aqui e a gente dar um encaminhamento para esse fluxo que ela vai continuar de um lugar com muito amor, né? Que muitas vezes ela não recebeu nem quando ela foi
na concepção mesmo, né? No processo contraceptivo da criança, desse pai e dessa mãe, que muitas vezes nem sabiam o que estavam fazendo, né? Isso. E não era desejado, né? Essa questão do desejo de você vir ao mundo, né, por amor, é o primeiro passo para que você possa continuar o fluxo da vida de um lugar muito mais inteiro, mais de felicidade, de alegria, Sim. né? Eu acho. Eu A penso. gente a gente conversou, né, para até chegar na ideia assim, né, dessa live. E realmente, né, veio esse assunto, né, que o fluxo da vida, a partir do momento que você já está, né, em vida, o fluxo ele é natural, né? O universo conspira sempre a favor, né? Está sempre no sim. Mas o fluxo ele existe de qualquer jeito, a gente estando nele ou não estando nele. Então, quando a gente está no fluxo, a vida flui, né? Tem, às vezes, aspectos da vida que fluem mais fácil e tem aspectos que, às vezes, são desafiadores e como você está trazendo, desde antes de nascer, o desafio já está sendo a pedra, né? Já está sendo colocada, olha, essa centelha aqui vai ter que trabalhar umas coisas extras, né? E a outra centelha vai ter que trabalhar outros assuntos. Então, Ana, né, eu queria assim que você falasse um pouco também do olhar, né, que você tem como consteladora, né, desse fluxo que ele pode ser fácil, né, a vida flui, e quando tem o desafio, que daí o fluxo é difícil. A vida, em alguns aspectos, se torna difícil desde a barriga. Desde quando, conforme você falou, o casal tá lá, fez, né? Gerou uma vida, né? Que não é desejada, não tem condição, não tem consciência, mas a vida vem, né? E aquele filho Ela nasce. Então, como que é para aquele filho que já está lá, né? Na barriga e que já está se preparando para as pedras já estão chegando, né? Queria que você falasse um já pouquinho. vem com elas, Isso. né? Às vezes já nasce com uma pedra grande, né? Eu penso que talvez a gente devesse iniciar um pouco, andar um pouquinho Tá. mais para trás, né? Antes da vida, que o método, uma metodologia que a gente aprendeu nessa escola dinâmica energética do psiquismo e que eu coaduno em número, gênero e grau, né? Durante todo esse tempo que a gente vai construindo a jornada da gente, a gente vai aprendendo muito, né? Quando você se dispõe a fazer isso. Eu acho que eu me dispus a fazer isso logo quando nasci mesmo, né? Por isso eu enveredei por esses caminhos de autoconhecimento e de consciência. Então, eu aprendi que, na verdade, todos nós, independente de onde a gente nasça, independente da sua etnia, independente da sua ancestralidade, e quando eu estou dizendo ancestralidade, eu estou falando nessa dimensão de pai e de mãe, né? E estou falando também da ancestralidade da humanidade, né? Que independe dessa ancestralidade pai e mãe, tem uma ancestralidade anterior que é da humanidade. E essa humanidade, a primeira coisa que a gente pergunta, e que a crise de existência nossa o que eu estou fazendo aqui, né? Para que eu vim? O que é isso aqui? Né? É interessante isso, porque eu recebo bebês aqui com dias, e quando eles vêm para cá, eles já passaram pelo hospital e estão chegando num lugar novo, né? Então, o cheiro, as vozes, tudo muito estranho. Eles vêm com os olhos desse tamanho e olhando tudo, né? E acho que, assim, essa pergunta que esse bebê faz, né? Que nós, como bebê, fizemos. O que é isso aqui? Eu vim Onde eu fazer o tô? quê aqui? E onde eu Tô. estou, como? E aí, então, eu sinto que, assim, a primeira questão nossa é para que eu vim? Né? E a gente veio para amar. Essa é a única possibilidade. Se a gente pensar na verticalidade,
Nós viemos com esse propósito na vida, aprender a amar. Agora, na horizontalidade, como é que a gente vai aprender esse amor, é que está a grande questão, né? É a missão. E a missão, ela está com essa família que eu vim, com essa etnia que eu vim, com esse país que eu moro, com esse bairro que eu vim, com esse médico que me recebeu. Essa é a nossa missão, de olhar esse propósito maior, que todos nós viemos, o propósito é único, aprender a amar, e aí a gente faz isso dentro dessa missão. Agora, é uma missão que muitas vezes, como a gente tem falado, é bastante complicado, difícil, porque muitas vezes você já vem com essa ancestralidade, por exemplo, da sua família, com alguns karmas, né? Podemos chamar assim, com algumas pedras. A gente pode chamar os pedras de Sim. karma, né? A gente vem com essas pedras. E às vezes eu me pergunto aqui, qual é a primeira pedra que quando você nasce, né? Por exemplo, uma criança que nasce com muito amor, qual é a dificuldade que ela vai ter na vida? Se for um excesso de amor, isso também é uma pedra. Lógico. Sim. Né? Se for excesso de amor, isso também é pedra. Se não tiver amor nenhum, desamor também é uma grande pedra. Né? E essas pedras têm tamanhos, têm formatos, têm pesos diferentes na nossa vida, porque cada um de nós tem uma história. Como eu falei, tem uma missão, e essas pedras, elas se colocam no nosso caminho com essa missão para a gente poder fazer esse propósito maior de amar. Né? Então, eu penso que quando a gente vem, e a gente vem com o espírito livre, a gente vem com o sonho de poder viver a vida de um lugar legal, mas muitas vezes é isso que acontece, né? Na sua grande maioria das vezes, por isso mesmo que a gente está nessa humanidade. Né? Então, não vem. Agora, é lógico que essas pedras, elas podem ser diminuídas, vamos dizer assim, mitigadas, minimizadas, na medida em que nós caminhamos na nossa vida e se colocamos nessa possibilidade de abrir a nossa consciência. E abrir a nossa consciência, a gente pode fazer isso de diversas formas. A terapia é uma, dentro das ferramentas terapêuticas que existem, são N possibilidades, né? Você faz um trabalho fantástico com essa questão das mandalas. Eu conheço outras pessoas que fazem trabalhos fantásticos com relação à árvore da vida também, né? Astrologia é um caminho de autoconhecimento. Então, existem várias terapias. Eu me formei como cuidadora integrativa pela Unifesp também, né? E dentro da Unifesp, quando eu fiz esse curso, foi há pouco tempo, inclusive, a quantidade de terapêuticas que existem para a gente descobrir o caminho e olhar para essas pedras que a gente está falando de um lugar para fluir, é vasto. A gente só precisa ver aquilo que dá significado para você, terapeuticamente. Né? Não. E aí, Desculpa. e aí não, só para terminar isso. E aí é possível você se dar conta, por exemplo, nessas terapêuticas, pedras como, por exemplo, abusos. Né? Quantas vezes as crianças e nós não fomos abusadas, não necessariamente só do ponto de vista sexual, mas do ponto de vista emocional. Isso é uma pedra, né? Um pai que efetivamente exige que a criança faça corretamente tudo certo, é uma pedra isso, por exemplo, porque você vai se formar um adulto extremamente rígido, sistemático. Você não pode errar nunca, você tem que acertar tudo. Isso traz um sofrimento. Né? Sim, com certeza. Então, essas exigências, né? Do mesmo jeito que meu pai e minha mãe exigiram, do jeito que eles vieram, que eles foram educados, né? Então, tem uma herança aí, falando, né, de herança, porque você trouxe a coisa da herança também, né? Tem a herança ancestral, tem a herança, né, que é da humanidade,
né? Como planeta a gente tem essa herança, mas a gente tem herança comportamental, né? Da família, do papai, da mamãe, dos professores, do nosso, né? Da nossa coletividade e tem sim. A gente não precisa nascer e morrer com essa herança. A gente pode falar obrigada, obrigada, gente. Agradeço tudo que eu recebi até hoje. E agora, com mais consciência, eu vou me trabalhar e vou deixar algumas pedras, né? Eu vou devolver, né? E falar obrigada, não me serve mais, me serviu até hoje, né? Mas não é fácil. A gente está falando, né? Falando assim, parece que tá bom, obrigado. Não quero mais ser raivosa e estourar e brigar e chutar o pau. Não é assim que funciona, né? Porque não é só. E isso que você está falando é legal, porque assim, na medida em que a gente vai fazendo esse caminhar, né, e fazendo esse autoconhecimento, e vendo como que nós somos e que pedras são essas, eu acho que a gente vai se dando conta de quem você se reconhece, pode se libertar dessas pedras, no sentido que a constelação faz isso, né? Muito obrigado por você ter sido meu pai, por você ter sido minha mãe, mas eu sigo esse caminho aqui, e eu continuo pertencendo a essa família terrena, dessa dimensão aqui, dessa ancestralidade materna e dessa ancestralidade paterna, né? Porque, como você falou, a primeira linha que a gente vai efetivamente trabalhar assim que o fluxo aparece da vida, né? Pá, nasci. Que fluxo que é esse? A primeira linha são os nossos educadores, que a gente gostaria que fosse, na sua grande maioria, os pais, né? E como você falou, a gente agradece que eles tenham sido nossos pais e eles fizeram aquilo que eles puderam, né? Do ponto de vista do que eles foram criados. Isso é muito legal. Agora, por exemplo, no caso aqui dessas crianças, por exemplo, que eu tenho aqui no LALEC, o que acontece? Qual é a primeira pedra dessa criança? Da rejeição. É uma pedra imensa, a pedra do abandono, né? E a primeira linha não é os pais, efetivamente, que os colocaram, que deram-lhe a vida, mas são pessoas que vão fazer essa maternagem. Então, uma das coisas que eu coloco é assim, a gente pode efetivamente criar essas crianças e dar para essas crianças que chegam nos abrigos e chegam nessas condições o maior amor possível nesse período em que elas ficam conosco. Porque essa pedra da amorosidade vai ficar. Sim. E é tão interessante, Li, que assim, eu tenho recebido e tenho tido contato com muitos pais adotivos, né? Que adotaram, inclusive, crianças aqui do Lalé. E eles, quando nos encontram ou nos reconhecem de algum lugar, de alguma situação, a primeira coisa que eles fazem é agradecer o que a gente fez com esse filho que eles adotaram. Porque a maioria deles trazem para a gente a informação de que são crianças extremamente amorosas, são crianças que sabem compartilhar as coisas, sabe? É muito legal, muito, muito, muito legal. E acontece da gente encontrar esses pais adotivos sem que eles nos procurem. Vão acontecendo situações em que a gente encontra esses pais. E aí a gente tem esse feedback, né? Essa informação de que essas crianças que a gente cuidou e que a gente olhou até que eles tivessem sido adotados e tudo mais, porque esses a gente ainda tem contato. Aquelas crianças que são reintegradas ao seio familiar é um número menor e o contato é menor também. A gente tem menos contato, né? Mas essas mães e pais adotivos trazem para nós informações extremamente positivas de que a criança ficou com essa memória celular do cuidado. Então, talvez
essa seja uma das coisas que eu tenho buscado discutir muito, que adultos que a gente vai querer ter nesse mundo, que sejam inteiros, independentemente de ter vivido essas situações lá na Aham. infância, né? Sim. Então, Porque é fundamental que nós, como humanidade, possamos acolher, né, essa criança, e essa criança vai se sentir acolhida e não vai se sentir rejeitada. Ou mesmo que se sinta essa pedra. Foi esse o caminho. A minha jornada foi essa. Mas essa pedra está mitigada, tá? Que nem o que eu falei para você, uma marca d'água na minha história. Ela não precisa ressaltar, ela não precisa ficar em exato, relevo, sabe? Essa pedra. exato. Então, eu acho que Tem isso é uma coisa. uma coisa aí, eu gosto quando você usa o termo marca d'água, né? Porque a marca fica, né? E eu vou dar, assim, por exemplo, o meu exemplo, né? De que até minha irmã tá aqui, ela entrou, né? Então, eu descobri, já mais velha, que quando minha mãe estava grávida, que ela tentou abortar. E porque é momento X, né? Eu nunca pude tirar satisfação, né, com ela disso, né? Então só me chegou a informação e me chegou de uma forma bem peculiar, inclusive, né? Eu perdi minha mãe quando eu tinha 9 anos, né? 9 para 10. E aí, na missa, né, que estava tendo, me chegou um médico e falou assim: olha, né, meu nome é Ariel, sabia que você deveria se chamar Ariela? Aí eu falei, né? Catatal, né? 9 anos, já num baque, né? Mais ou menos entendendo o que estava acontecendo. Aí eu falei, por quê? Daí ele falou, porque sua mãe queria te tirar, né? E eu não deixei. Então você deveria se chamar Ariela, porque é graças a mim que você veio à vida. Que você está. E eu já estava zonza com toda a situação, ainda, né, do falecimento da minha mãe, ainda toda aquela coisa, ainda. Isso é quando na hora eu ouvi. Mas essa E na informação. hora eu ouvi, achei aquilo esquisito, né? Porque com 9 anos achei só aquela informação bem esquisita, né? E guardei no porão dos perdidos, né? E eu só fui trabalhar esse assunto, né? Tanto da morte da minha mãe, quanto o desejo dela de me abortar, muito tempo depois, já adulta. E muito tempo depois que eu comecei a trabalhar, foi que eu entendi que sim, ela deu a permissão, porque no fim eu nasci, né? Ela me educou, né? Ela cuidou de mim e me deu o amor que ela pôde dar, né? Mas Sem dúvida. isso antes tinha virado quase um rasgo, não era nem uma marca, era quase um rasgo, né? Além de não me querer, ela foi embora. Que situação é essa? Desafiadora, né? E depois de terapia, de muitos grupos, né, de autodesenvolvimento, né, virou uma marca d'água. É uma marca d'água que permeia, né, a minha vida, mas ela está muito suave, porque, nossa, esse desafio, essas pedras que eu passei, fizeram com que eu seja a Liate de hoje também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E todos nós temos essas histórias, né, Li? Na hora que você falou da questão da sua mãe não querer, a minha também não me queria, porque ela era muito nova e ela tinha tido a minha irmã, e logo em seguida eu apareci. Quer dizer, na verdade, não foi tão logo em seguida, mas ela, com a idade que tinha, não era uma pessoa em condições de fazer essa maternagem para duas crianças, porque a diferença minha com a minha irmã é 1 ano e meio só, né? E na verdade, quem cuidou, quem disse assim, não, ela foi levada até o local para fazer o aborto com a minha avó. E a minha avó disse não. Chegou na hora, falou, não, você não vai tirar essa bebê quem vai cuidar sou eu. Então, eu fui criada até os 3 anos de idade, quando a vovó faleceu, pela minha avó. E é tão interessante isso, que eu só fui dar conta que a minha mãe era minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade. No dia em
que porque a mamãe não batia na gente, né? Ela nunca bateu na gente. Ela tirava o chinelo e batia no chão. Vocês duas vão acabar comigo. E aí um dia ela estava fazendo isso, eu falei, nossa, ela é minha mãe. Com 4 anos de idade, né? E lógico que isso permeou a minha vida também, assim como permeou a sua. Você imagina essas crianças que vêm no abrigo, o que, que não vai permear, né? Eu tive um menino com 15, 16 anos que veio aqui no abrigo querendo saber como era o nome dele quando ele estava aqui, porque a família deu outro nome para ele quando adotou. Então, olha a identidade, a falta de identidade, as dificuldades que essas pedras da rejeição e do abandono fazem na vida da gente, né? E eu creio que talvez essa seja a primeira grande pedra que a gente carrega, né? Porque a gente tem outras também, né? A gente tem a pedra da ausência, né? Quando morre e a gente ninguém é falado para nós que o pai ou a mãe morreu, você não pôde ver. Quantas crianças não puderam ver seu pai e sua mãe, né, no caixão, porque a morte é algo difícil para a gente trabalhar, é um tabu, né? não se fala, né? E mesmo não só a morte de pai e mãe, mas assim, conheço pessoas assim que não se fala sobre a irmã que morreu, o irmão que morreu, sabe? Não se fala. Como se a pessoa não tivesse existido, puf, né? Mas tá lá a marca, né? A marca tá lá. E isso nos traz a pedra da decepção, a pedra da confiança, né? Pessoas extremamente inseguras na vida, porque os pais, esse da primeira linha, ou seja, lá quem cuidou, a criança não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia sair na rua, porque senão, né, aconteceria alguma coisa. Então, você vai crescendo com todas essas pedras, né? E, ao mesmo tempo, é interessante porque essas pedras, elas também são estratégias para a gente criar mecanismos de defesa. Sim. Né? Então, a gente cria mecanismos de defesa e continua o fluxo da vida de uma forma extremamente, vamos dizer assim, truncada, né? Com os impedimentos, por conta desses mecanismos de defesa que nós criamos, por conta dessas pedras, né? E são estratégias, e está tudo certo, porque é isso que faz a gente chegar até onde a gente chegou. Agora, é óbvio que tem momentos em que essas pedras e essas estratégias não fazem mais efeito na nossa vida. Sim. E, de novo, a gente volta lá, a gente vai para o autoconhecimento. A gente tem que ir para saber quem sou eu nessa história toda. Porque a gente fica misturada e fica carregando essas pedras, né, na nossa mochilinha lá, nas costas, né, durante anos e anos, que vai mexendo, inclusive, com o nosso corpo. Eu, por conta de fazer esse curso da dinâmica energética do psiquismo e trabalhar o corpo, eu olho muito o corpo das pessoas. E o que você vê, pessoas, né, com essa postura, com essa tensão no ombro, e obviamente isso mexe lá com as pernas, porque tem dificuldade para andar com o tempo. Olha, a gente olha para algumas pessoas, inclusive pessoas mais idosas, às vezes eu falo, puxa, se essa pessoa tivesse podido lá atrás, né, mexer e olhar para ela, nossa, quanta felicidade do ponto de vista, assim, da felicidade essa pessoa estaria. Você está falando, né? Ana, né? Porque realmente tem uma fase que as pedras estão. Diariamente chegam pedras novas, né? Mas a gente vai carregando as de lá de trás. E aí, falando, né, da infância e da juventude, é um momento em que parece que a gente só vai juntando pedras, né? E assim, falando por experiência própria de viver isso e também ver, né, nos atendimentos, né, terapêuticos, é como se, para a gente passar por essa fase de pedraria, a gente dá uma anestesiada na consciência. É como se, para eu suportar isso, eu preciso dar uma anestesiada e aí depois
Parece que daí, num dado momento, parece que a consciência começa a chegar. E aí você fala, peraí, né? Mas é importante a gente anestesiar a consciência para conseguir sobreviver, né? Uma vez me leram, né, no livro, né? O Jairo me leu no livro, né? De que os bichos, quando eles estão passando um aperto, por exemplo, né, um coelhinho, ele sente que o leão vai lá, tá chegando perto, o coelho congela. Ele, ele fica parcialmente morto. O nível de consciência dele é assim, vai a zero, porque se o leão chegar e abocanhar ele, ele já tá meio desmaiado, já não vai sentir quase nada. Se o leão não comer ele, depois ele faz aquela coisa que todo bicho faz, né? Que sacode, levanta e serve, né? Claro. A gente não faz isso. A cada pedra, a cada pedrada que a gente chega, a cada desafio que a gente recebe, a gente congela. Congela todo o sistema, congela o nível de consciência. Só que a gente não é que nem o bicho que passou, já faz tchum, tchum, tchum e larga. Não, a gente só vai, como você falou, colocando na mochila as pedras e vai só tensionando e segurando aquilo. Então, a gente fica por muito tempo com o nível de consciência rebaixado mesmo. Até chegar uma hora que a alma bate e fala assim, olha, ou você vai se trabalhar ou vai ficar nessa mesma, né? E aí as oportunidades vão acontecendo, né? Da gente poder se revisitar, que nem você falou assim, tem ferramentas, tem inúmeras ferramentas, né? A terapia, a arte terapia, tem meditação, tem pintura, dança, tem muita coisa para ser feita para a gente poder resgatar, se resgatar, né? E olhando e poder olhar para as pedras e só a gente só retira elas da mochila, né, Ana, quando a gente olha para elas e sabe que está retirando, porque não dá para a gente tirar um peso se a gente não sabe o que é. Aleatoriamente. Aleatoriamente não dá. É interessante isso. Precisa olhar com consciência, né? E tem uma coisa interessante que você colocou, né? Que quando a gente fala de autoconhecimento, o corpo traz todas as memórias, né? E quando você trabalha o corpo, essas memórias, elas ressurgem, elas aparecem. Você nem sabe exatamente qual a memória que vai aparecer. É como se você está na boca do forno e pá, vem uma memória, né? O corpo tem essa capacidade de trazer para a gente essa informação, né? E você estava falando da questão do coelho, né? Me fez lembrar uma das aulas que a gente dava na DEP em relação ao cérebro reptiliano, né? O cérebro reptiliano, ele tem três possibilidades. Ou ele luta, ou ele foge, ou ele morre, né? O animal faz isso com uma presteza de morrer no momento em que ele se sente extremamente ameaçado, né? Ele simplesmente paralisa. Tanto que aquele que está caçando essa presa, né, os bichos não comem bicho morto. Então ele vai lá, cheira o bicho, que catalisou, né? E vai embora, ele não morre. Ele não come. E aí esse bicho que fingiu-se de morto, né? Levanta, sacode e vai embora. E o outro perdeu a comidinha dele. Né? Exato. Quantas vezes a gente não se finge de morto? Você pode não morrer literalmente. Anos! Não é quantas vezes, é quantos anos a gente se finge de morto. De morto. E a gente não olha para isso, né? Ou então, dentro dessa questão do cérebro reptiliano, quantas vezes uma pessoa coloca alguma coisa na nossa vida, ou fala alguma coisa, e a gente já começa a tirar pedra nela. Ou então, se a gente tivesse um revólver, já matar. A gente está vendo isso hoje de uma maneira escancarada, né? Ou então aquele que efetivamente não luta, foge e vai criando doenças. Porque também vai no Thanatos, vai buscar a morte. Porque a doença
gera isso, né? Então, muitas vezes a gente vai para esse lugar. Quer dizer, a gente tem várias formas de sabotar a morte, a luta, né? Tudo isso que a gente está falando. A gente tem várias formas de Sim. sabotagem, né? A gente está o tempo todo fazendo isso conosco. Então, olhar para essa possibilidade do que me pega, o que faz com que eu esteja sofrendo por alguma coisa, por algo que alguém disse para mim, essa reflexão é fundamental, né? Ontem, por um acaso, eu assisti um filme, até eu mandei para Não você, deu não sei se deu tempo, tempo eu de vou você ver assistir, hoje. é, que é um filme do Desmond Tutu e do Dalai Lama, que eles são muito eram, né? Porque o Desmond Tutu faleceu ano passado, né? 21, se não me engano. E a missão é a alegria mesmo nos momentos Sim, difíceis. eu vi Né? a sinopse deles, maravilhoso. Eles rindo, né? Um tirando barato da cara do outro. O outro parece dois moleques, como a filha do Desmond Tutu fala. Dois moleques de 8 anos que falam umas besteiras e eles morrem de rir Adoro. da besteira dele. E a gente ri junto, porque também é tanta Isso. besteira. Então, assim, muito legal. E uma das coisas que eles trazem, né, nessa questão do processo de autoconhecimento e tudo mais, é a alegria. Tem uma terapia do riso, Sim, sim. Eu chamei né? aqui semana passada, acho que foi não, na quarta, eu fiz uma Da live criança, com a Clau. né? Nossa, e Eu vi, não é simples, né? Assim, né? não, não, não é assim. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, olha que legal, né? Uma das coisas que eu agradeço, por exemplo, a minha família é isso, né? Tem muita risada, tem muita alegria. Então, mesmo nos momentos difíceis, a gente consegue colocar, sabe, ser um pano lá e depois de um determinado tempo a gente ri daquela Sim. situação, né? Rir de você mesmo é um grande desafio para nós, no sentido de saber que para que eu Aham, fiz isso, né? Para que eu me sentia assim? Para que eu falei aquilo inteira? E olhar para isso e falar, nossa, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso estar aqui, eu posso estar em outro lugar fazendo outra coisa, né? Então, esse olhar e esse autocuidado, que é um uhum, autocuidado, né? A alegria é uma defesa, é um mecanismo de defesa que ele pode ser extremamente positivo na vida da gente, diante dessas pedras que a gente tem na sim, vida, né? Eu tive a experiência, eu contei para você, do caminho de Santiago, sim, né? ótimo. Foi fortíssimo esse que eu fiz agora em setembro do ano passado, né? Andei 280 quilômetros, eu Olha, andei Ana, eu para vou ter que tudo, falar a viu? tua idade, porque tem gente que entrou aqui, se você me permitir, né? Porque tem gente que entrou aqui mais tarde e não pegou bem o comecinho. Você já tem 70? 70 70 anos anos, e graças a fez o Deus, né? caminho, né, de Compostela. Tá, você já... De Santiago. E foi muito interessante porque me veio esse texto, eu tenho um texto, esse de Pedras da Infância, de muito tempo, inclusive da própria escola, né, da DEP. E quando eu fiz o caminho de Santiago, foi muito forte essa questão dessas pedras da infância e o que elas bloqueavam a minha vida, né? Onde que eu sentia bloqueios, onde eu me sentia limitada e tudo mais. Então foi um caminho que eu fiz e que a gente olha, é caminho para fora, você vai ficar andando, andando, andando. Não, tem um caminho para dentro, muito forte nessa caminhada, porque você tem que superar alguns desafios imensos, né? No terceiro dia, eu tive que andar 11 quilômetros debaixo de uma chuva, Nossa Senhora. sabe? Isso foi extremamente interessante para mim, porque eu pensava assim, gente, como é que eu posso andar? Lógico que eu tinha apoio, isso foi uma coisa muito legal, Aham. sabe que eu saquei? Eu tinha os apoios como é que chama? Aqueles bastões, né, que Sim, você para vai segurar, assim, caminhando. né? Isso. E aí eu falei, olha que coisa legal, porque assim, durante a minha vida, quantos apoios eu tive? E quantos eu
de verdade utilizei. Porque você pode receber apoio também e simplesmente ignorá-los, né? Você pode. Muito. E aí, e aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que legal que eu pude trazer esses bastões, esses cajados para eu continuar nessa caminhada. E aí você vai voltando para dentro de si no caminho. Porque você fala, quem foram os apoios que apareceram na minha vida? Eu tive que subir lugares debaixo de chuva, chuvona, que tinha pedras que soltavam, né? E aí eu falava assim, gente, que pedras são essas? Quais foram as pedras que eu tive no meio do meu caminho? Tive várias, né? A primeira, como eu falei, foi essa da rejeição, mas eu tive, por exemplo, do abandono, entre aspas, porque aos 7 anos meus pais se separaram. Então eu perdi amigos, perdi coisas naquela. Você não perde só os pais, você perde tudo que vem junto com eles, a casa, os amigos, né? E tudo isso me fez ficar pensando assim, como que eu faria com aquilo? O que eu estava fazendo com aquilo, né? Então eu fui soltando algumas pedras, eu chorei muito, junto com a chuva, sabe? Junto com a chuva eu chorei muito. Até me Sim, emociona as falar sobre isso, águas. porque foi realmente uma experiência. E a pedra maior foi a perda do Thiago, do meu filho com 16 anos, né? E eu me dei conta que essa perda não, é uma perda que não vai ser possível eu fazer a marca d'água, Não. talvez, sabe? Porque é o tempo todo, isso é algo que não dá para você jamais esquecer. E o mais interessante de tudo isso, quando eu fui fazendo esse caminho e vendo essas pedras, quais eram as que eu jogava fora, quais aquelas que me limitavam, eu fui para fazer o caminho, já há muitos anos eu queria fazer e não tive condições de fazê-lo. Então, ano passado, realmente eu consegui. E teve uma coisa que eu descobri neste ano passado, que foi a questão do caminho de Santiago, que meu filho chamava-se Ah, Tiago. olha, uau. Meu filho chamava-se Tiago, então, caminho de Santiago, eu falei, não, é um Tá caminho te que eu chamando. preciso fazer. E eu descobri e aí eu descobri o ano passado que a mãe de Santiago era a Ana, Nossa, Ana. né? Uau. Arrepia, Muito. Tô arrepia, aqui né? também emocionada, assim, conectada aí com É, você. e o caminho e a mãe de Tiago era a Ana. Eu falei, nossa, realmente essa pedra que é a morte do Tiago, ela tem que passar por um processo, e passou por um processo nessa caminhada, aonde ela não vai realmente se tornar essa marca d'água. Mas assim, o que significou esse menino buscar a mim como a possibilidade dele vir para a vida, para esse fluxo que ele fez até os 16 anos de idade, né? E olhar para o fluxo da vida e para o fluxo da morte, porque sem a morte não existe sem a vida e a vida não existe sem a morte. Talvez essa seja uma aprendizagem, um aprendizado para nós como humanos, que quando alguém vai embora, a gente tem esse sofrimento desse lugar, aonde muitas vezes alguns pais e algumas mães que perdem seus filhos, perdem a vida mesmo também delas, né? E não é isso que os filhos querem. Os filhos querem que a gente continue esse fluxo, com toda a dor que isso nos dá, mas que a gente continue esse fluxo da vida, né? Então essa é a maior pedrona que eu tenho e que eu falo, ontem mesmo eu tive com Teda, né? E aí eu conversei com ela, ela falou, Nossa. aí eu falei, então, Teda, essa é a minha história. Essa é a minha história, né? É ter perdido meu filho, é ter tido o Tiago, filho, e que foi um filho fantástico, né? E do jeito que eles me deram, eles tiraram também. Porque poderia ter sido. Ele foi embora fazendo o que ele mais gostava na vida, que era jogar futebol. Então ele foi embora jogando futebol, né? Então, assim, até a possibilidade dele ir embora fazendo algo que ele queria foi fundamental, me dá uma tranquilidade muito grande nesse papel de mãe, de ter possibilitado um fluxo de vida para ele positivo nesse sentido, Sim. né? E também Então, assim, tudo que ele te são coisas.
tudo que o desafio, né, do Tiago, né, desde ser mãe, né, como ser mãe, né, como os desafios nos alavancam também para a nossa evolução. Nossa, Né? aprendizagem o tempo Então, todo. é, é quando também a gente faz aquele salto, né? Quando a gente. É a oportunidade de subir o degrau. É uma oportunidade. A gente pode pegar ou não, né? Ou não, Né? verdade. Exato. E isso é forte mesmo, né? Como você falou da questão da mãe. Por exemplo, as pedras do racismo é algo que nós negros carregamos durante o tempo todo, porque não dá para a gente pintar a Não, pele de nem branco, fingir. né? Não dá para a É. gente nem fingir que eu não sou, que eu sou japonesa de olho azul, não dá, né? Não. Então, essa, por exemplo, essa pedra é algo que a gente carrega. E como é, por exemplo, quando a gente criou o Ama Psiquenitude, o projeto, né? Uma das coisas que nós discutimos éramos 4 psicólogas negras, né? Então a gente discutia a questão de como é que a gente poderia criar para essas pessoas uma possibilidade de uma inteligência emocional que essas pedras do racismo não fosse a pedra maior da sua vida, né? Por exemplo, lógico que a gente convive com isso durante muito tempo, durante o tempo todo, não tem como. Mas aos 40 e poucos anos, fazendo inclusive a DEP com uma outra amiga minha, também negra, a Antônia, que é psicóloga, ela trouxe uma informação uma vez para mim que fez toda a diferença na minha vida. Eu vou ser negra para o resto dos meus dias, eu nasci assim, né? Então, o problema em relação a essa pedra que a gente muitas vezes nos limita, não é um problema meu, é um problema do outro. Porque negra eu vou É ter. o que é. O É o que problema é é. teu. Você que vai fazer. Você que vai fazer a terapia para saber por que você tem alguma coisa contra preto, contra japonês, contra sei lá quem, você entendeu? Você que tem que fazer, porque o outro vai ser daquele jeito. O preto vai ficar preto pro resto da vida, né? O gordo vai ser gordo pro resto da vida. Ele pode até emagrecer, mas como é que... Eu acho que é legal, eu vejo muito legal essa coisa das pessoas mais gordinhas e coisa e tal, e se sentirem extremamente sedutoras e tudo mais, e não ter problema nenhum, né? Então, assim, são várias coisas né, várias pedras que a gente teve no caminho, e que se a gente vai olhando aonde a gente deposita elas, né? Porque essa pedra do racismo não é minha, é tua. Então você pode estar na tua mochila e ver como é que você vai fazer para se desvencilhar dela, né? E outras, né? Então, assim, tem várias, como a gente está falando, né? Se você cresce numa família fofoqueira e invejosa, nossa, você imagina as pedras que você vai carregar. Nossa, caminhão, caminhão. Se você cresce numa família desonesta, né? Qual pedra que você vai caminhar? Agora, você né? falando assim, né? Eu me lembrei que a gente falou da mochila lotada de pedra, né? E que a gente, conforme vai vindo a consciência, a gente pode tirar a pedra da mochila, olhar para essa pedra e falar o que ela é, o que ela representa e o que eu faço com ela, né? Porque, como você falou, tem pedras que a gente pode simplesmente jogar fora, devolver para quem deu, falar, olha, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado humanidade, né? Humanidade, o racismo eu tô te devolvendo porque é seu, né? Não é meu. Isso. Então tem pedras que a gente pode tirar. Tem pedras que a gente tem que ressignificar, né? E Certo. transformar aquilo. E seguir em frente, talvez carregando ela mesmo, né? E essa é uma aprendizagem, né? Eu costumo dizer assim, que quando eu... Tem duas coisas que eu não quero mais. Eu quero ficar por conta dessa passagem, né, de perder um filho, que é algo que não dá para você... Eu falo para as pessoas, nem imaginam que seja isso, porque você não precisa imaginar.
né? Eu falo que eu converso com eles lá em cima, eu falo, olha, vocês já me deram muitas pedras para carregar, tem uma que eu sei que só vou desvencilhar dela a hora que eu fechar meu Aham. olho, né? Que é essa questão da perda do filho, do Thiago. Então eu quero ficar muito tempo lá em cima. Não me manda de volta. Pelo amor, por amor, me dá uma folga. Me manda de volta. Eu, inclusive, estou trabalhando muito para ser gerente, para ser coordenadora, porque quando chegar lá em cima, eu quero ficar na coordenação. Você desce, você sobe, você vai ajudar fulano. Eu só quero ficar fazendo isso durante anos e anos e anos, porque eu não quero mais carregar muitas pedras. Ótima, Ana, ótima. Olha, eu vou colar na sua, tá? Mas olha, eu sei que eu tenho que trabalhar bem para chegar lá em cima e sei lá, né? O que vai acontecer? Se for lá em cima, sei lá onde que é, né? Me lembrando, É lá onde... seja onde for, né? Mas, é, mas eu acho que é isso. Eu acho que é muito legal. Esse texto de Pedras da Infância, que eu acho que posso até deixar para você depois, se Ótimo. for o caso, né? E que ele coloca um exercício, que a gente está Sim, quase já fechando, estamos, não sim, tá? sim. É. Então, ele fala assim, pegue um exercício prático, pegue realmente uma mochila, coloque todas essas pedras e dê nome para cada uma delas. E põe na sua mochila, carrega ela para algum lugar onde você acha que você pode efetivamente Aham. descartá-la, né? E aí você descarta e você pode viver um novo sonho, Uhum. sabe? Isso que a gente falou, essa eu descarto, essa daqui, mas dá nome Isso, mesmo, nomeia, porque é. é aquela coisa de dar nome aos bois, né? Você nomeia e você se desvencilha dessa pedra para você poder fazer o fluxo da sua vida de uma nova maneira, de um novo jeito, com um novo olhar, com um novo acolhimento para Isso. você. Porque eu acho que isso é legal, né? Quando você pode se acolher diante de toda a sua história, das coisas que aconteceram, isso é extremamente Sim. curativo, né? É extremamente terapêutico. Então, Eu acho achei que é isso. ótimo Esse esse é um exercício exercício. Eu para... achei ótimo. Acho que o pessoal também. Depois eu vou escrever lá, né? A live vai ficar guardada. Eu vou escrever essa sugestão sua. E essa mochila, esse exercício, Ana, talvez a gente tenha que fazer ele com muita frequência. Porque a gente vai Sem dúvida. descobrindo pedra que nem sabia que estava lá, né? Então, de repente, você liga e fala assim: peguei uma pedra que está me impedindo aqui, porque a gente começou a live falando de que Uhum. a vida é fluxo, né? E se você não está no fluxo, é porque tem uma pedra lá. Então, tem que olhar para que pedra, que setor da sua vida, Algo te onde está o bloqueia. Algo bloqueio. te... Né? E tem coisas que vai dar para olhar e retirar, tem coisas que vai ter que revisitar, e tem coisas que você vai guardar pedra e falar, ok, continua ali, porque essa é Essa é minha, minha. Essa é minha. essa é Essa é minha. minha. A que não é sua, você devolve para, né? Isso. E eu acho que assim, uma pedra muito importante que a gente trouxe aqui, né, e que a maioria de nós, estou me incluindo, né, são essas pedras da humanidade, que a gente não percebe elas. Que não foi teu pai que deu, não foi tua mãe que deu, nem professor, nem cuidador. Né? É uma pedra assim que a gente carrega como A humanidade. vida. Né? E A carrega. vida. Então tem que E carrega. olhar, parar e falar, eu posso parar de carregar, né? E aí, quem sabe a gente, como humanidade, também sobe o degrauzinho, né? E tudo como na vida, né, Li? Tudo uma questão de Sim. escolha. Você pode escolher não fazer isso, né? Você pode escolher jogar essa pedra. Agora, é como nós falamos, são marcas que elas estão lá Isso. presentes, mas elas não estão em relevo, elas podem ficar como marca d'água. Eu acho que a grande aprendizagem nossa, e como terapeutas, é mostrar para aquelas pessoas que nos procuram, que é possível, Sim. sim, né? Por mais difícil que seja, é possível, Exato, né? exato. Ana, nosso papo aqui tá maravilhoso. Eu adoro falar com você, é sempre assim, Eu me também. divirto. Você é uma pessoa muito gostosa, muito querida mesmo, que me ensina. Obrigada, obrigada. E queria também falar aqui, né?
Queria agradecer, né, todo mundo que passou aqui, a Lili, que falou que adorou esse bate-papo, Samira falando da visão, que está achando a visão interessante, o Léo, boa conversa, a Guita, que participou, que trabalho importante seu, né? Jornada da caminhada continua, né? A Camila falando que ama ser preta, olha essa pele maravilhosa, maravilhosa. Eu olho a pele da Ana falando, Deus do céu, tem uma ruga nessa criatura, impressionante, coisa mais linda. É, menina, minha mãe. Essa é uma pedra da infância da minha mãe positiva. A mamãe com 94 anos vai dançar todo final de semana, Nossa, você imagina, né? maravilhosa, maravilhosa. Ana, não sei se você quer falar aqui um pouquinho, aí você fala e depois eu vou encerrar a live e falar também da mandala da vida, né? Que é uma das formas, né? De se trabalhar, né? De autoconsciência, né? Eu quero só agradecer muito novamente vocês, né, o Corpo Consciência, por me chamar pela segunda vez para essa live. Estarei sempre disponível com o tema que vocês acharem que é possível. E essa questão, né, de realmente poder transmitir para as pessoas aquilo que eu acho que talvez a gente precisa resgatar, que eu não sou anciã ainda, mas eu estou caminhando para isso. E eu acho que a gente olhar para as pessoas mais velhas que podem ter vivido a vida, né? A gente vê isso com a Teda, né? 96 Nossa, anos, o que essa mulher maravilhosa. fez na vida, e me ensinou, é maravilhosa. Então, assim, eu acho que poder passar esses conhecimentos, essa história, a história de vida da gente é fundamental. Então, eu me coloco sempre à disposição e quero agradecer todos os meus companheiros terapeutas também que estavam, que entraram na live e realmente dão estímulo para que a gente continue fazendo um trabalho como esse, né, de ensinar o amor. Te agradeço. E então vou falar aqui um pouquinho, né, sobre a mandala, o workshop Mandala da Vida, né, que eu te contei um pouquinho, e a mandala, ela é um trabalho simples, né? Existem vários tipos de mandala, que eu já compartilhei aqui os inúmeros tipos, e o benefício, né? O Jung falava que ele fazia uma mandala por dia porque ele descobriu que aquilo lá, né, o ato de fazer a mandala conectava ele com o centro dele. E que a cada dia ele podia ver onde ele estava em relação ao centro dele, né? E a individuação dele. E a mandala da vida é esse processo de você rever a sua vida, né? De uma forma lúdica, mais leve, tendo leveza ou tendo os desafios que todo mundo tem durante a vida, né? Então a gente vai passar pela infância, pela juventude, até chegar na fase adulta, vai trabalhar o campo do presente e o campo do futuro, né? Como você quer estar, onde você quer ir, né? Dentro de uma realidade, né, possível e entendendo a sua história, né? Então, estou convidando todo mundo aqui que sentir, né, que está na hora de se trabalhar, que quer ir para dentro, que a viagem é sempre para dentro, ainda mais na mandala a viagem é sempre para dentro, né? Tem um link na bio que fica aqui do Corpo Consciência e se inscreve. Qualquer coisa manda mensagem, um direct que eu tiro as dúvidas. Muito legal. Todo mundo convidado. Querida. Ótimo. Eu vou fazer uma mandala com você qualquer hora aí. Yes. Vou adorar. Então, muito obrigada, Ana, mesmo, pela sua presença aqui. Foi maravilhoso, como sempre. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Boa noite. Um beijo grande, grande abraço. Tchau.